todos. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Ângela, faço doutorado aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no PPG de Sociologia, onde eu sou orientada pelo professor Gelcione Almeida. Eu venho pesquisando questões ambientais há algum tempo, ou pelo menos questões que eu construo como ambientais, e atualmente eu tenho observado as tensões que cercam a criação de um grande programa, que se anuncia como um programa de desenvolvimento, que acontece no norte de Moçambique, chamado ProSavana, sobre o qual eu vou falar um pouco mais a seguir. Eu estou no 3º ano do doutorado e é desde esse momento que eu falo, né, que é um espaço em que o trabalho de campo ainda está por se encerrar, a redação do trabalho de tese ainda não começou. E, melhor dizendo, na verdade, é um momento que, para mim, é de bastante efervescência, no sentido de que tem muitas possibilidades, tanto teóricas quanto analíticas, e quase nenhuma certeza, para não dizer nenhuma. Antes de eu iniciar a exposição que eu planejei para hoje, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, que me foi feito pela Flávia, e também dar os parabéns para toda a equipe que está trabalhando nesse seminário, que, para mim, trata de temas que são muito importantes e, para não dizer, desafiadores. E, ao dizer isso, eu já quero adiantar que eu encarei esse convite exatamente desse modo, como um desafio a experimentar algumas ideias. Quando eu enviei uma proposta de título, eu sugeri enxadas, terras e mapas na composição do ProSavana Moçambique, porque essas são todas coisas, ou artefatos, ou naturezas, que apareceram muitas vezes durante meu trabalho de campo. Só que eu também quero me corrigir, porque, na verdade, apesar de me interessar o fato de que o desenvolvimento ele precisa mudar a cor da terra, ele precisa mudar o comprimento dos cabos das enxadas, hoje eu pensei em falar especificamente sobre os mapas. Então, eu vou pedir que vocês corrijam também esse título que foi por mim sugerido. Por que sobre os mapas? Porque, na verdade, eu pensei em falar hoje sobre um momento bastante específico do meu trabalho de campo, meu segundo trabalho de campo, que aconteceu em Moçambique entre janeiro e abril desse ano, que foi uma reunião que eu pude participar no distrito de Malema. Mas, na verdade, apesar dos mapas terem sido talvez o mais importante daquela reunião, os mapas eles têm me acompanhado durante todo esse percurso de pesquisa. Na verdade, o que eu quero sustentar aqui é que são os mapas que produzem o ProSavana e que sustentam o ProSavana. Isso, pelo menos, da maneira como eu compreendo esse programa, né? Porque, antes de qualquer implementação em campo, o ProSavana ele já surge de um programa anterior, chamado PRODECER, que foi o Programa para o Desenvolvimento, Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados, que é tido como uma parceria muito exitosa entre Brasil e Japão, aconteceu na década de 60 e 70 no Cerrado brasileiro, e recolonizou ou reocupou cerca de 345 mil hectares do Cerrado, que eram tidos, então, como vazios, a despeito de tudo que lá existia, para não falar das inúmeras comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas que acabam sendo removidas desse espaço, não só por esse programa, mas também por ele. Então, esse programa, o ProSavana, se justifica justamente nessa experiência do PRODECER, em função de uma coisa que me parece muito curiosa, que seria a mesma localização geográfica dos dois espaços. O Cerrado e a Savana, eles compartilham o mesmo lugar no globo mundial entre os paralelos 13 e 17. Se puder passar. Como se os paralelos não fossem também eles criações que passam pela humanidade. Aqui está a ilustração de um livro publicado pela Embrapa em 2011, chamado Paralelos, que é justamente um livro onde se mostra um estudo de por que seria exitoso esse programa. Ou seja, se eles são um espaço idêntico, eles podem ser ocupados da mesma maneira, porque eles compartilhariam a mesma natureza. E isso se apresenta em discursos oficiais, como no próprio memorando de entendimento que lança esse programa em 2009, que esse memorando assinado pelos 3 países justifica justamente na experiência exitosa do PRODECER, também em textos jornalísticos, que falam muitas vezes sobre como será possível repetir a experiência do Cerrado brasileiro, e, evidentemente, em diversos mapas, como é o caso desse. Vai passar para o seguinte, por favor, Judite. Desse, que é uma parte de um documento japonês que foi vazado por algumas instituições ambientalistas que se opõem a esse programa, que mostra justamente essa localização.
E aí, um mapa que eu gostaria de acrescentar, se tu puder passar, gente, é esse desse estudo que mostra o Brasil, e a parte achurada, não sei se todo mundo consegue enxergar daqui, essas inúmeras partes achuradas são os lugares do Brasil que foram efetivamente ocupados pelo Prodecer, né, principalmente para cultivo de soja e de outras commodities agrícolas. Se puder passar para o próximo. Nesse mesmo sentido, os mapas aparecem também em estudos como esse da Embrapa, porque a Embrapa é um dos grandes parceiros do ProSavana, um dos operadores do programa em Moçambique, que antes mesmo do programa ser lançado, na verdade, deixa eu me corrigir, durante o lançamento do programa, fizeram diversos estudos de aptidão agrícola em Moçambique. E a gente vê que a parte em verde, na verdade, até vermelho, é considerada apta, até muito apta. Oi? Não, o vermelho é o não apto, ou menos apto, que é o sul de Moçambique. Mas como o programa acontece lá no norte, a gente vê que está tudo verde. Ou seja, isso reforça essas características essas características agronômicas, reforçariam de que seria possível fazer esse mesmo programa. Se tu puder passar, por favor. E aí a gente chega ao que é o ProSavana. Na verdade, eu não tenho nenhuma pretensão aqui hoje de definir o que ele é, até porque a própria existência dele tem sido uma certa incógnita, mas, como me disse uma interlocutora certa vez, o que interessa não é tanto o que o ProSavana é, mas as evidências do que ele faz. Nesse mapa, a gente consegue ver a região norte de Moçambique, centro-norte. Na área achurada, a gente consegue ver a área que é prevista para a implementação de projetos do ProSavana. A gente vê que é uma área bastante grande, que pega 3 províncias, Uniassa, Nampula e Zambésia, e é uma área que é atravessada pela linha férrea. A linha férrea é essa que inicia lá em Tete, na empresa Vale, onde a Vale extrai carvão, e leva até o porto de Nacala, um porto renovado, inclusive com dinheiro de empreiteiras brasileiras, como a Odebrecht, e que, por isso, essa região é conhecida como corredor, né, corredor logístico de Nacala, porque seria uma região que atravessaria o país, permitindo, por exemplo, a facilidade da do escoamento, da produção. Esse programa, o ProSavana, na verdade, é o apelido do Programa de Cooperação Tripartida para o Desenvolvimento Agrícola da Savana Tropical em Moçambique, que surgiu da articulação entre interesses públicos e interesses privados do Brasil, Japão e Moçambique, sendo que cada um desses países tem aportes bastante específicos para esse programa. Ele tem um horizonte de implementação de 20 anos, que são prorrogáveis, e enquanto o Brasil entraria especificamente com expertise técnica, por meio da Embrapa, afinal, é o Brasil quem sabe produzir, e por entidades, atores privados, né, porque muitos fazendeiros brasileiros, de fato, estão indo a Moçambique para obter terras para essa produção em larga escala. Enquanto isso, o Japão entra com a maior parte do investimento financeiro, e a Moçambique, claro, cabe ceder a terra. Esse programa, né, que se narra como um promotor de desenvolvimento, ele abrange uma área de 14 milhões de hectares ao norte de Moçambique, onde hoje se estimam que vivam cerca de 4 milhões de pessoas, na sua maioria da etnia Makua, que é aquela área em verde no mapa anterior. A gente vê como se sobrepõe o programa e a ocupação tradicionalmente da etnia, do grupo étnico-linguístico Makua, que são comunidades tradicionalmente matrilineares e dedicadas à agricultura de pousio, praticadas, então, com a enxada de cabo curto. Esse programa ele é envolto em inúmeras controvérsias, sobre as quais eu não vou falar muito aqui hoje, mas principalmente denúncias de land grabbing, né, de usurpação de terras. E, recentemente, surge uma controvérsia, e essa eu vou falar porque me parece muito curiosa, que seria de se o próprio programa existe ou não, porque, em tese, ele está parado, a despeito das várias ações que eu, durante meu trabalho de campo, pude observar. Como eu ouvi do próprio ministro da Agricultura, à época, que hoje coordena o ProSavana, eu estou pesquisando uma coisa que não existe. Enfim, mas o que eu gostaria de chamar a atenção hoje é que o corredor de Nacala, como um todo, tem sido caracterizado pelo programa como um lugar vazio.
Algo um pouco no sentido do que o Guilherme falou ontem, trazendo Escobar, de que seria um lugar desenvolvível, um lugar especialmente construído para ser desenvolvível. Isso é perceptível em vários documentos, né, como os próprios planos oficiais do programa, que narram o lugar como pobre, pouco ocupado, mas também em notícias de jornais, como as manchetes publicadas pelo jornal Notícias, que é o maior em circulação em Moçambique. Em 3 de outubro de 2013, esse jornal estampou na sua capa: "A população está à espera. Espaço é o que temos de mais." Então, eu fico me perguntando, ora, e as 4 milhões de pessoas que estão nesse lugar? Onde é que elas estão? O que me chama a atenção é que essa não existência das pessoas, das naturezas, das coisas que lá estão, pelo menos para o programa, que para o programa elas não existem, ela também é percebida pelos próprios sujeitos que habitam esse espaço, como me marcou muito a fala de um camponês em Malema, que me falou o seguinte: nós não fomos considerados pessoas. E é sobre isso um pouco que eu quero falar hoje, porque isso me remete a um dia bastante específico que eu pude acompanhar uma reunião no distrito de Malema, que fica na província de Nampula, no dia 20 de fevereiro de 2018. Essa reunião, ela era uma reunião fechada, né, uma reunião a portas fechadas, no SIDAI, que é o Serviço Distrital de Atividades Econômicas, algo que, fazendo uma analogia, seria algo como a prefeitura aqui no Brasil. E essa reunião ela envolvia o diretor distrital, o secretário do distrito, 2 régulos, que é uma espécie de autoridade tradicional que remete aos tempos coloniais, e a equipe de uma ONG, né, bastante importante. Na ocasião, seria realizado o balanço de um projeto e foram convidados representantes das comunidades que foram afetadas por esse projeto. Cabe notar que foram apenas 2 representantes e os outros não foram, segundo o próprio diretor distrital, porque tinham medo de ser convencidos. E aqui cabe uma nota explicativa. Falar sobre terra em Moçambique é muito diferente do que falar sobre terra no Brasil e que sai em qualquer outro lugar, porque em Moçambique a terra é pública, a terra pertence ao Estado, embora o Estado conceda a permissão para o uso do território. Só que para isso é emitido esses DUATs, né, que é esse direito de uso e aproveitamento da terra, só que esses DUATs não são obrigatórios, a comunidade pode requerê-lo ou não. E isso tudo leva a uma profusão de ONGs que lá estão para fazer com que se emitam DUATs, embora nem todas as comunidades queiram esses DUATs, porque elas não consideram isso uma segurança jurídica, efetivamente. E me parece bastante interessante que as ONGs recebem tanto dinheiro de cooperação internacional, que existe um processo bastante intenso de terceirização de ONGs, que a ONG recebe o dinheiro para fazer esses mapeamentos e acaba subcontratando outras ONGs para que façam. E foi exatamente isso que aconteceu nessa reunião que eu estava em 20 de fevereiro. Eram ONGs menores prestando uma espécie de esclarecimento para essa ONG maior, que era, afinal, a dona do dinheiro. Já no início, o diretor do SIDAI, que deu carona aos camponeses, gritou uma frase ao descer do carro: "Não esqueçam dos mapas, eles são o mais importante." E são esses os mapas que foram apresentados. Aqui está um camponês de uma das comunidades que lá estavam, que são mapas que mostram, ora, o que a comunidade é, mas também aquilo que ela virá a ser. Porque é todo esse o trabalho feito pela maior parte das ONGs que eu conheci, pelo menos. Esse mapeamento do que está sendo utilizado, do que não está sendo utilizado e do que virá a ser utilizado. Então, me parece que tem toda uma dimensão de tempo futuro implicada também nesse processo de construção dos mapas. Deixa eu passar. Não sei como é que eu estou de tempo. Tá bem. E aqui, rapidamente, sobre a terra, que ontem eu estava selecionando algumas fotos e encontrei essa, que eu nem lembrava dela, na verdade, que, além dos mapas de como o lugar é ocupado, tem também os mapas dos solos, né, de como os solos são classificados pela comunidade e depois passam por uma espécie de mudança linguística para ser caracterizado como terra vermelha, terra preta, enfim. Pode passar. Enfim, a reunião foi toda muito interessante. Aqui eu queria destacar mais sobre como os mapas eram os atores principais dessas reuniões, e me chamou muita atenção algo que o diretor do SIDAI colocou em palavras, mas que era um pouco do que eu tinha como impressão,
que ele falou: esses mapas são vossas cédulas de identidade. Ou seja, num ambiente de diversas tensões, de diversos conflitos, onde as pessoas sequer existem, porque existe um dos estudos de uma comunidade que eu conheci, em Mutuali, que existe uma comunidade enorme lá, com mais de 1.000 pessoas, e o estudo que garantiu 10 mil hectares de terra para uma empresa com capital brasileiro, era um estudo que dizia que tinha só 3 pessoas lá. Enfim, como nesse contexto, me parece que ser pessoa é algo que se faz por meio de artefatos. Ou seja, num momento de conflito, a própria existência das pessoas, mas eu acho que a gente também pode extrapolar para algo que vai além do humano, não é garantido. É a própria possibilidade de existir que está em questão nesse conflito. E aí eu queria trazer, já que eu tenho pouquíssimo tempo, algo que me vem dos mapas, porque eu fico pensando muito na questão da língua. Enfim, eu sou jornalista de formação e eu não consigo fugir disso, das palavras que são ditas, de como as palavras mudam dentre os mapas de visão atual para os mapas de visão futura. Ou seja, se num mapa de visão atual a gente tem os rios que passam, montanha, estradas, a gente passa a ter, nesse mapa de visão futura, área habitacional. Ora, será que a área habitacional é a mesma coisa que casa? Enfim. E, por fim, uma outra coisa que me chama muita atenção, e aí é um ensaio, também é sobre a questão da língua, é que eu pude conduzir algumas entrevistas em Makua, embora eu, obviamente, não fale Makua, então era todo um diálogo muito atravessado por traduções, mas foi muito interessante para que eu pudesse ouvir as palavras que eram ditas em português no meio da língua Makua. Claro, tem palavras óbvias, como avião, enfim, hectare, mas me chama muita atenção que os números e as medidas, como 7 hectares, são ditos em português. Mas também o uso de preposições e de conjunções, como então, de, mas, são sempre colocados em português por esses camponeses. E aí eu remeto a uma das obras mais recentes, do Bruno Latour, né, sobre os modos de existência, em que, numa resenha sobre essa obra, é colocada uma resenha do Thomas Weber, eu cito: uma preposição, afinal, não significa meramente a existência de uma relação. Também se refere a uma maneira particular de se relacionar. Então, o que eu tendo a acreditar é que o desenvolvimento, e o desenvolvimento por meio desses projetos, talvez instaurem maneiras específicas de se estabelecer relações, e maneiras que passam pela língua, pelos mapas, por coisas outras que apenas humanas. Enfim, acho que é isso. Obrigada. Muito obrigada, Ângela. Foi exatamente no tempo. Então, eu passo imediatamente a palavra para a Jaqueline, evangelista, Babaçu Público, Corporalidades, Conhecimento e Território. Bom dia. Eu vou falar em pé porque eu coloquei um tanto de slide, então eu vou falar super correndo. Quero. Passa onde? Aonde? Então, bom dia de novo. Eu queria agradecer o convite da Flávia de participar aqui. Eu sou orientada da Flávia, a coorientação é o coorientador o Arce, né, Arce? Então, o tema que eu estou trazendo é o Babaçu Público, Corporalidade, Conhecimento e Território. Passa. Está funcionando? Como é que faz?
Aqui. Vai para frente, para trás. E a luzinha. A luzinha ali. É o centro. Esse. Funciona? Então, eu estou no 2º ano aqui do doutorado, eu comecei o tema da minha pesquisa, produtos da sociobiodiversidade. Hoje já são reconhecidos 30 produtos tradicionalmente usados por povos e comunidades tradicionais. E mais alto? Espera aí um pouquinho. É que eu descobri aqui no Rio Grande do Sul que eu sou aquário com ascendente em Minas. Aí eu falo baixo, sou devagar. Pode, os gaúchos me gozando aqui. Então, são 30 produtos da sociobiodiversidade de povos e comunidades tradicionais, e eu acho que 83, 84 reconhecidos dentro do mercado institucional, com a portaria que saiu agora em 2018. Eu resolvi estudar dentro desse universo de produtos da sociobiodiversidade, o babaçu. É uma palmeira que ela ocorre, o gênero dela, do norte até o sudeste. Ela tem, que eu já ouvi mais de 20 usos, a palmeira. E o coco, principalmente, usa amêndoa para fazer óleo e sabão. Essa parte que é o endocarpo, que eles chamam de osso do coco, como carvão, e essa parte de fora, o mesocarpo, para alimentação. Tradicionalmente, a amêndoa faz um óleo que é óleo quente. Esse óleo é usado tanto na culinária, né, na alimentação, como também para fazer sabão. E o mesocarpo, principalmente para fazer mingau. Esse uso tradicional, hoje, ele já ganhou uma escala de mercado, tanto das próprias organizações locais que têm diversos produtos com o babaçu, como também já está no mercado com multinacionais como a L'Oréal. Aqui são produtos feitos com o pó, com o mesocarpo pela Natura. Esse também é da Unilever, feito com o pó do babaçu. E esse é feito com óleo e esse com óleo. Eu resolvi estudar um produto que é um creme. Eu trouxe a corporalidade e materialidade está ali também, que é um creme para tatuagem. Então, a pessoa faz a tatuagem e passa para não inflamar. Já usei, é ótimo, não tem tatuagem, mas né? Não tenho, usei para outras coisas. Mas ele é um produto que ele é feito com óleo de babaçu e o óleo de andiroba. Ele é uma pomada extremamente anti-inflamatória. Então, a ideia da pesquisa é entender como é que esse coco se transforma nesse produto. No primeiro momento, uma cadeia de valor, onde eu estudei, né, eu fiz um trabalho de campo na cooperativa dos pequenos agroextrativistas do Lago do Junco, no Maranhão. Então, esse coco ele passa por uma agroindústria, que é processado o óleo. Ele é distribuído, vai para o porto de São Luís, no Maranhão, vai para Londres, para a Inglaterra, faz esse produto, e esse produto volta para o Brasil. Em qualquer shopping a gente encontra para comprar aqui nas lojas da Body Shop, nos shoppings. E aí, a partir da cadeia de valor, o interesse da pesquisa é a gente entender quem são as pessoas que estão envolvidas e as relações. E, então, se construiu. Eu queria falar um pouquinho aqui devagar nisso, porque, assim, tem uma cadeia de valor. Não interessa para a gente assim, a pesquisa, os números, os valores, quantas pessoas envolvidas. E, nesse caminho, eu fiz uma disciplina aqui com a Flávia sobre a perspectiva orientada ao ator, que um texto do Gustavo, do Arce e da Fischer, assim, sabe aquelas referências que separa e fala assim, nossa, é esse caminho que eu quero seguir, eu me identifiquei? E aí foi isso que, a partir fazem um estudo na Patagônia, né, chamam de salmão público, onde que se constrói um campo sociomaterial, onde que se considera um campo sociomaterial, onde que uma assemblagem de práticas e materialidades para desenvolver o salmão público. A gente adotou o mesmo nome para babaçu público, pensando
nessa assemblagem também de materialidades e de práticas, onde que consegui formar assim, tudo que está envolvido para que aquele coco saísse lá do Maranhão e chegasse lá na Body Shop em Londres. E aí, quando, tipo assim, essa construção, aí eu deparei, o que eu vou pesquisar nisso tudo? Porque cada coisinha ali, olha, acesso a território, acesso às leis, seria uma tese. Foi a minha fase de entender o que eu poderia estar pesquisando. E aí eu passo. Eu entendi que, assim, acho que o que me tocou de estudar foi entender como é que o conhecimento, ele passa todo esse... Como que o conhecimento das pessoas passa nesse campo que a gente chamou de babaço público. E aí uma primeira coisa da pesquisa foi assim, um desafio dentro dessa abordagem que vocês construíram, dessa intersubjetividade dos atores e dos materiais. E aí, ontem, ele chama, esqueci o nome do... não importa. Um desafio que eu me coloquei é como construir essa relação entre política e poesia, trazendo essa abordagem da intersubjetividade. Então, aqui traz uma foto assim que queria entender como é que essa mulher, que é uma quebradeira de coco, ela se enxerga, como é que eu enxergo essa mulher, como é que eu me enxergo olhando essa mulher. E aí, outra referência que eu achei muito importante foi esse filósofo Rancière, que coloca a estética política e como assim, a arte como uma coisa da vida, de se fazer assim, a forma que a vida se faz a si mesmo. Então, eu não me coloquei essa responsabilidade de pensar uma narrativa visual, mas uma narrativa visual que mostrasse essa política da vida, essa política de uma estética política. E aí a gente construiu uma metodologia onde que, para uma narrativa visual, onde que parte de um território, de um corpo num território, onde que a luz é um ente relacional, porque a luz, para você construir uma imagem, ela depende da onde que a pessoa está, da onde que a luz está nessa pessoa e da onde que você está para captar essa luz. Dá para entender um pouquinho assim a historinha? E aí, dentro desse universo, desse corpo-território, dessa relação que eu vou ter com esses entes e com a luz, eu vou ter que pensar o que eu, enquanto pesquisa, teria que focar, então trazer uma perspectiva, que seria as práticas e os afetos, o que estaria em perspectiva, pensar uma montagem dessa imagem, não enquanto uma representação, mas se aproximar mais de uma imagem presença do vivido, e depois trazer essa imagem à recepção, um deslocamento daquele território, daquele local, a um olhar que essa recepção, tanto minha como de qualquer pessoa que vai poder ver a imagem, mas principalmente dessa pessoa que é a pessoa que está sendo... a pessoa que está sendo fotografada, ou a pessoa que vai ser filmada. E aí, para contar essa narrativa visual, a gente partiu de pensar a história de vida do óleo. E o óleo, ele tem duas vidas. Ele pode ter duas vidas. Uma vida como óleo quente e uma vida como óleo frio. O óleo quente é o que tradicionalmente é feito, ele é extraído com o fogo. E o óleo frio, ele passa por uma prensa e é por pressão. Essa questão de óleo quente e óleo frio não foi a gente que inventou, isso é o nome mesmo que é dado no mercado para óleo quente e para óleo frio. E aí, para contar a história do óleo quente, eu vou contar a vida, como que ele se dá no território quilombola Calunga, que é no estado de Goiás, fica divisa com Tocantins, e é o maior território quilombola do Brasil. Ele tem 235 mil hectares de área. E aí, para contar essa história, dentro desse território que é grande também, a pesquisa vai ser feita na comunidade que chama Vão de Almas, e aí também, como referência, igual eu coloquei a referência do texto do Salmão, a referência do Rancière, desse filósofo, eu acho que uma fala de uma quebradeira de coco que chama Dona Digé, que morreu recentemente,
que era uma grande liderança, ela coloca assim que o conhecimento, como eu quero pesquisar o conhecimento, que o conhecimento é viver aquela realidade. E isso me tocou muito, isso me orientou também. E aí eu comecei a pesquisar essa realidade. Então, são casas muito isoladas umas das outras no Quilombo, né, que era pela estratégia também. As pessoas, elas andam muito nesse lugar, são grandes distâncias. Não dá para representar ainda, não sei como eu vou conseguir, mas, assim, é um lugar muito quente, a terra é branca, o sol é muito quente, então, as pessoas, assim, é uma vida, assim, né, de um lugar quente. E aí, assim, só para demonstrar a vida dessas mulheres, que é com quem a pesquisa vai ser feita, elas plantam roça, elas plantam o seu alimento, elas comem o que fazem, elas tecem os panos, né, as roupas, elas usam o rio para tomar banho, para lavar, tudo acontece no rio. E aí, não foi porque o Guilherme falou ontem dos pés, mas eu já tinha feito a apresentação, viu, Guilherme? Mas eu comecei a entender assim, que esse corpo-território estava expressando lá, como que essa mulher se reconhece nesse corpo-território, como ela reconhece a si próprio, né, dentro daquela intersubjetividade. E o pé é uma coisa muito significante nesse território, porque elas todas andam descalço, faz tudo descalço, e o pé é uma sustentação muito forte para essas mulheres. E quando você tira uma foto do pé dela e mostra para ela, não deu certo, assim, sabe? Elas não se reconhecem, assim, esse pé é dessa mulher. Então, assim, elas se reconhecem como o maior valor delas sendo o trabalho, mas elas não se reconhecem vendo as fotografias delas trabalhando e nem do corpo delas. E aí, voltando na história do óleo quente, esse coco que tem lá nessa comunidade quilombola, ele chama indaiá, é o mesmo gênero do babaçu, aquele primeiro. Eu trouxe ali, não dá para você pegar os dois cocos, não dá para saber qual que é um, qual que é o outro. E aí, eu estou no início da pesquisa, né, gente? Então, eu ainda posso ficar, como eu falo para a Flávia, viajando, né? Então, assim, aqui está a amêndoa. Aí eu fico pensando, o tanto que tem incorporado, e eu estou trabalhando com fotografia, de luz dentro dessa amêndoa que o sol está colocando nesse lugar. Aí, depois, essa mulher vai lá coletar esse coco e ela vai carregar para a casa dela, nessas grandes distâncias, esse coco na cabeça. Então, assim, eu comecei a reparar que pescoço é esse que segura aquele peso ali. Eu nem na mão, nem assim abraçado, eu consigo levar aquilo ali. E tem ainda bolsas do lado, e o chão quente. E aí, depois, ela vai chegar, ela vai pegar essa pedra aqui, ó, que é quase do tamanho da cabeça dela, e vai colocar nesse coco aqui. Vai quebrar o coco com essa pedra. E aí elas falam também o tanto que isso é um quebra-peito. Porque você imagina você ficar com aquela pedra quebrando aquele tanto de coco, né? E depois que você retirar a amêndoa quebrando o coco, ela tem que pegar no pilão e socar aquela amêndoa até virar uma pasta para poder ir fazer o óleo. E aí o tanto de hérnia que essas mulheres têm por causa desse esforço repetitivo, com essa força que é colocada para poder amassar a amêndoa. E aí eu também, dentro de fazer o óleo, ela precisa ir buscar a lenha, e ela precisa rachar a lenha, né, com toda uma força também, e entender que os músculos são esses, que forças são essas. São mulheres muito fortes, e não é uma, duas, não, é todas. E aí, depois, ela vai fazer esse fogo, porque o óleo é quente, e ela fica ali coletando esse óleo. E aí, dentro dessa materialidade, a panela é esse lugar que ele conduz esse calor, que de uma coisa que era sólida dentro da amêndoa, o óleo começa a ser líquido, e a gente entender essa panela como um útero do óleo, e essa mulher como a parteira do óleo, porque ela vai, como que fala, parto, você vai segurando, né? Você vai colhendo, e aí, de novo,
tem que entender que para produzir esse óleo, um óleo quente, você tem que ter o corpo quente. Porque eu passei recentemente eu fui lá, e aí é tão quente que eu tive um choque térmico lá. Eu fiquei 3 dias sem poder urinar, porque tranca você. Então, assim, tem que entender que aquele corpo é daquele território para fazer aquele óleo, não é, sabe? Eu acho que é por aí que eu estou tentando entender essa intersubjetividade, enquanto eu pesquisador, o que elas vão fazendo. E aí o óleo pronto, elas estão agora nessa fase de colocar ele numa garrafinha com um rótulo, e chamaram a marca delas de Mãe de Óleos, Calunga. E aí elas só vendem através do mercado direto, né, em feiras, e aí eu colocando isso também assim como pensamento, que essa venda, essa comercialização, ela também é de um calor humano, porque ali as pessoas conversam na feira, conhecem o trabalho, e aí entender esse corporalidade do óleo quente como um conhecimento que é incorporado. Esse óleo tem um conhecimento incorporado. E aí, para falar da história do óleo, 2 minutos, para falar da história do óleo frio, essa região que eu pesquisei lá no Maranhão, que também tem os babaçuais, que tem que ver a força desse babaçual, que ele é pioneiro e ele nasce em grandes extensões. E aí a dona Digé falando também o conhecimento que essa palmeira tem pela resistência, que ela é uma palmeira resistente, nada consegue acabar com essa palmeira, e a resistência dela é comparada com a resistência das mulheres. Essa mulher quebradeira de coco, ela passa de 4 a 6 horas sentada no chão, quebrando esse coco, que é o babaçu, quebra diferente, quebra com um machado, coloca o coco em cima desse machado e um porrete, e para produzir 10 quilos de amêndoa por dia. Aí, esse coco, essa amêndoa, ela não faz o óleo quente, ela vai vender essa amêndoa agora para o mercado para os atravessadores das indústrias de sabão e de óleo. E aí as mulheres precisaram se organizar, porque em 70 a lei de terras do governo Sarney cercou as terras para os proprietários latifundiários. Elas tiveram que se organizar e criar a lei do babaçu livre, são 14 leis municipais, uma lei estadual e um projeto de lei, né? Então, tendo conhecimento aqui como uma organização comunitária. Ai, o tempo, eu apavorei. Acabou? Então tá. Hein? Aí, essa organização comunitária, ela para acessar a terra com a lei do babaçu livre, depois essa cooperativa se organizou, as mulheres vão lá e trocam a amêndoa por produtos, tem em torno de 400 tipos de produtos industrializados, fica lá nessa vendinha, então chega com a amêndoa e sai com o produto, com um preço de mercado que eles conseguem colocar. Essa agroindústria vai lá e faz o óleo. Depois ela organizou as mulheres para acessar a política, que é a PGPM-Bio, que é a política de preços mínimos da sociobiodiversidade, que é uma política dificílima de acessar se você não tiver uma organização comunitária muito forte. E aí, outra política que tem a ver com conhecimento é a Lei 13123, que fala sobre o conhecimento tradicional, que, nesse caso, a Body Shop não paga nada de repartição de benefício para o uso desse óleo no produto, e aí colocando essa corporalidade do óleo frio, é um conhecimento incorporado, um conhecimento informado, e não incorporado como o outro. É um conhecimento rotulado, vem no rótulo do produto. Então, para terminar, só para contar a história, né, que você perguntou ontem da panela, se vocês forem dar um título para essa foto, o que vocês falariam que é? Hein? O quê? Hein? É para viajar. Orquestra de panelas é ótimo, hein? É o quê?
É. Então, eu interpretei assim, o Babaçu Público como uma assemblagem de conhecimentos do óleo. E aí, para quem vê não é uma panela de tampas, é uma parede de tampas, estaria vendo um conhecimento rotulado. Mas antes disso, eu só queria contar uma coisa para vocês, rapidinho, que é a história que a Flávia pediu para contar. Eu cheguei lá e vi essa parede de tampas. E todos os casos têm essa parede de tampas, não foi só essa. Eu falei, nossa, para que você tem esse tanto de panela? Ela falou assim, panela também tem que descansar, panela descansa. Eu falei, é? Eu falei, mas você tem esse tanto de panela mesmo, com esse tanto de tampa? Ela falou assim, eu tenho mais panela do que tampa, porque as tampas o rio leva, panela não. Então, eu tenho mais panela do que tampa. E aí veio essa coisa assim, que a parede de tampa seria um conhecimento rotulado, se você vê só a tampa, né, que é o do conhecimento que estaria, o que a lei hoje coloca de um conhecimento tradicional associado à biodiversidade. Então, é uma tampa associada a uma panela, não é nem a panela. E no caso da parede de panela, seria esse conhecimento incorporado do óleo quente, onde que dentro desse conhecimento, que é o que a gente quer trabalhar, está incorporado o território, o calor, o corpo, a resistência e a organização social. Ai, acabei. Obrigada, Jaqueline. Então, a gente passa imediatamente para a Helena Lopes, né? Práticas, materialidades, constituição de bens comuns, o caso de sementes crioulas do Ceará. Então, bom dia, gente. Eu sou estudante do Rio de Janeiro, do CPDA, que é o programa da Rural. Estou aqui com a Cláudia, minha orientadora. Estou super feliz de estar aqui com vocês, me senti muito bem acolhida, estou bem feliz. Obrigada. O trabalho que eu vou apresentar aqui hoje, eu estou no 2º ano de doutorado, então estou no processo de construção do próprio projeto, dos caminhos que vai tomar. E eu também tive um problema com o título. O título, achei que ficou muito audacioso, assim, de nenhuma forma eu acho que eu consigo dar conta de tudo que está escrito ali, mas a ideia é suscitar algumas questões a partir dessas grandes temáticas, assim, das práticas, dos comuns, das materialidades, mostrar um pouco de uma tentativa mesmo de alquimia em relação ao mundo empírico, que vai estar associado ao Ceará, e algumas reflexões teórico-metodológicas, assim. Tá? Essa pesquisa tem a proposta de ser realizada no Ceará, e a entrada aconteceu por uma rede de intercâmbio de sementes, que é a RIS. E ali naquele mapa, em amarelo é o estado do Ceará, em vermelho são os processos de desmatamento. Tem uma coisinha aqui, ó. E essa parte aqui, ó, que está meio branquinha, é onde é o território da rede de intercâmbio de sementes. E é até difícil de ver, mas nesse mapa tem alguns pontinhos azuis que são os corpos hídricos, né, na definição do IBGE. Mas que no Ceará são traduzidos, né, como açudes, rios. E acho que, se fosse possível incorporar, talvez mais para frente, tem um corpo hídrico que é fundamental, que não está nesse mapeamento, que são as cisternas, né, que são onde os agricultores e as agricultoras armazenam água. Essa rede de sementes ela é constituída por agricultores e agricultoras e tem um papel muito forte dos sindicatos e da Caritas, né, que é uma instituição da Igreja Católica. E essa rede tem mais ou menos 2.000 pessoas que participam dessa rede, e eles fazem uma contribuição de R$1, então eles conseguem arrecadar, a cada 6 meses, R$2.000 para fazer a manutenção dessa rede, que eles acham super significativo, ao mesmo tempo que a contribuição é pequena. E a maioria dos participantes são mulheres nessa rede, assim, então tem um papel muito forte das mulheres. Deixa eu pegar aqui, só para... E acho que uma coisa importante de destacar é que 99% das pessoas, de acordo com a narrativa dos próprios participantes da rede, não possuem terra, né? Eles vivem em terras que eles chamam terras de patrões, que são terras do tipo arrendado, né? 1/3 da produção, daquilo que eles produzem, é entregue ao patrão. E tem um nó muito importante dessa rede de sementes, que são as casas de sementes. Aqui embaixo, dá para você... Ops! Espera aí, que é uma tecnologia nova aqui para mim. Aqui embaixo estão as casas de sementes, a estrutura que elas são feitas, né? São pequenas
São pequenas casas, e todas essas casas ou tem uma sala ou tem uma varanda. Porque, além das casas de sementes serem um lugar para guardar as sementes, para armazenar as sementes, essas casas são encontro de pessoas. Né? São onde essas pessoas vão buscar as sementes, onde elas vão se encontrar, onde elas se conhecem, trocam conhecimentos, sementes, claro. E aqui dentro dá para vocês terem uma ideia de como que é feito o processo de armazenamento nas garrafas PET, como que são separadas as variedades, né? E o que é armazenado nessas caixas de sementes são sementes crioulas, né? E aí, conversando um pouco, o que você entende por sementes crioulas? Tem diferentes narrativas. São sementes da gente, são sementes naturais, são sementes de geração, são sementes do povo, são sementes adaptadas. Então, assim, a identidade em torno das sementes crioulas, ela assume várias formas ali. Tá? Aqui em cima, só mais um mapinha que mostra onde estão as casas de sementes ao longo da rede. E, no total, são 81 casas de sementes. Tá? Então, é bastante coisa, assim. E acho que eu queria destacar um funcionamento especial da casa de semente, né, que tem um processo de gestão coletivo e compartilhado muito forte, e que acontece com muita referência à condição de estiagem e de chuva, porque é uma região semiárida do Ceará, a região de Sobral ali. E aí, antes da chuva, eles começam a se organizar para fazer o empréstimo das sementes. Né? As pessoas vão até as casas de sementes para pegar as sementes e poderem plantar. Só que, antes disso acontecer, tem que fazer um mapeamento da quantidade de sementes que tem no banco, quais são as variedades, quem são os sócios, porque eles usam essas palavras. As pessoas são sócios das casas de sementes. Então, ao mesmo tempo que tem que pegar, tem que cuidar da casa de semente. Isso é muito forte entre eles, assim. E aí eu fiquei pensando, tipo, porque essa casa de semente aqui, ela é de 1983. Mas eu, discutindo um pouco com eles, assim, conversando, né? Por que as sementes são tão importantes, que tem 2.000 pessoas que se organizam em torno disso e selecionam as sementes e guardam elas, né? Comecei a pensar um pouco com eles sobre isso. E aí eu pensei, não, embora a entrada tenha sido a rede de intercâmbio de sementes, esse trabalho vai se dedicar, sobretudo, a seguir as sementes, sejam crioulas ou não, para tentar entender como que as sementes crioulas vão sendo enredadas ao longo do tempo. E aí, acho uma coisa bem interessante é que, pensando nessas sementes, eu conversando com o agricultor, ele falou, não, eu tenho um milho aqui que tem mais de 80 anos. Né? Que histórias que cabem no milho que tem mais de 80 anos. Quantas vezes ele foi da terra e saiu da terra e foi alimento. Então, comecei a pensar numa reconstituição, assim, de fazer uma reflexão juntamente assim, sobre a história da agricultura local. Né? E por que, então, se chega ao momento de constituir uma rede de sementes? Porque, embora a rede tenha sido constituída em 2003, a datação de quando as sementes se tornam importantes é impossível de ser feita, desde sempre. Né? Não existe esse limite temporal. Assim. Então, conversando sobre as sementes, uma coisa que ficou muito forte para mim, né, quando você imagina uma semente que tem 80 anos, são o processo de armazenamento, que permite que essa semente exista ao longo do tempo. Né? Acho que, pensando na questão do Ceará, na região do semiárido, né, na questão da seca, o armazenamento é uma das vitalidades, assim, do processo de existência dessas pessoas. Né? E não é só armazenamento no sentido de guardar, mas no sentido, acho que de Guimarães, ali, de permitir a travessia pelo período da seca. Porque a água armazenada não é só para estar guardada, mas ela é para pingar diariamente num pezinho de mamão, de limão, que vai conseguir esperar até a próxima chuva. Então, a prática de armazenamento, assim, é fundamental. Né? E é muito interessante, porque os agricultores e as agricultoras, eles armazenam de forma coletiva nos bancos de sementes, mas todo mundo guarda suas sementes em casa. Então, assim, é uma coisa incorporada. Né? É uma prática, acho que é isso, por ser de difícil datação, faz parte de todo o processo de colheita, da safra e, logo, o armazenamento. E conversando com um agricultor também, né, perguntando por que a prática de armazenamento era tão importante, ele respondeu isso para mim. A gente guarda a semente para plantar na próxima safra, mas se a fome apertar, a gente usa a semente para comer. E ele estava se referindo especialmente às sementes, talvez, de feijão. Né?
E essa frase me chamou muita atenção, assim, porque acho que de uma forma tão clara e evidente, e ao mesmo tempo sutil, do que são as materialidades das sementes, né? Como que é a atribuição de sementes da gente, do povo, ou do que é que for, não passa apenas pelo plano simbólico, mas é pelo plano material, né? Que permite mesmo que o organismo vivo aconteça e a reprodução ampliada da agricultura também aconteça. Isso me chamou muita atenção, assim, eu fiquei alguns dias pensando sobre isso. E aí veio um desafio muito grande, que é como abordar isso de forma teórica e metodológica, né? Como não construir um mundo de representações, assim. E aí, pensando um pouco sobre isso, assim, o que eu chamei ali de vigilância epistemológica sobre as ontologias simétricas, que foi um esforço, assim, de olhar para as coisas e tentar ver como que isso estava emergindo junto, né? Que a organização dos agricultores não era uma causa da própria seca ou do período de chuva, mas como que essa emergência só era possível na continuidade. Então, isso foi um esforço, tem sido um esforço muito grande, porque, na verdade, me parece uma certa invenção da forma como a gente olha o mundo, muitas vezes, né? As pessoas dizem, o que as pessoas dizem são representações, então a realidade é sempre uma representação. Como pensar isso, sabe? Como pensar essa continuidade. E aí, uma coisa que fiquei pensando, né? Tipo, então, acho que, mais do que, na verdade, as sementes, os agricultores, na verdade, eles estão fazendo combinações de mundos, né? De multiversos, por assim dizer, se a gente quiser designar, talvez, com um termo aí do Latour, né? Então, são mundos possíveis, assim, combinações suficientemente estáveis, né, que permitem a produção e a reprodução. Deixa eu passar aqui. E aí, eu tentei trabalhar com 2 planos teóricos, metodológicos, sobretudo, assim, para poder, não sei, experimentar o que eu estava vendo no campo, para ver se funcionava ou não. E aí, um primeiro ponto que eu quero falar foi sobre as epistemologias ecológicas, assim, né, que está muito, não é uma, né, a Isabel, o Carlos, eles chamam muito que não se trata de uma unidade teórica ou de uma escola de pensamento, nem nada disso, mas é esse esforço de pensar as ontologias planas, né? E eu acho que, de um lado, olhando, por exemplo, para aquela frase do agricultor, né, que fala que as sementes a gente guarda para usar na próxima safra ou a gente guarda para se alimentar. De um lado, a gente percebe essa transformação das sementes, né, que de sementes mediadas pelo trabalho da agricultura, elas se transformam em frutos, servem para alimentação e são cozidas, têm preferências por gostos e sabores. E, de um lado, a gente percebe, acho que muito forte, essa questão do movimento, né, como que a semente se transforma, embora ela nunca deixe de ser semente, mas como que ela se transforma em outras coisas, né? Então, como que a semente tem um processo de vida continuada, assim. Isso foi bem legal de pensar isso a partir do Ingold, assim. Acho que de uma outra perspectiva, assim, que tem suas diferenças, né, no sentido ali, trouxe o Latour Calon, mas de outras pessoas que trabalham com isso, foi pensar as associações. E acho que uma coisa que foi bem importante quando eu estava refletindo, assim, é que, através das associações, foi possível pensar, sobretudo, as controvérsias. E isso apareceu de uma forma muito importante, porque, quando a gente está pensando nas sementes crioulas, elas estão imersas no mundo da legalidade, formalidade, né, aparatos jurídicos, tecnológicos. Se a gente for pensar o que são os processos, né, das sementes híbridas, da fusão da Monsanto e da Bayer, essas sementes, elas estão inseridas nesse processo, assim. Então, embora a existência ali, a rede tenha feito um esforço gigante de organizar essas sementes crioulas, elas estão imersas numa realidade cheia de controvérsias, né? Então, tentar pensar assim, como que essas sementes, né, uma semente que serve para ser armazenada e no momento de fome. 3? Como que uma semente que é armazenada e no momento de fome serve para esse alimento, como que ela pode, de repente, também ser incorporada nos processos do capital, né? Enfim, de ser uma semente da indústria que você tem que comprar e que esses agricultores não conseguem comprar, entre outras coisas. Então, que sementes são essas, assim? E aí, uma outra... Ops. Era para ter mais um slide aqui, mas eu vou falar sem, antes de chegar. Tá, vê se está aí. Ah, não está aí, não. Não.
Tudo bem, eu falo sem, não tem problema. Uma outra forma de pensar, antes desse, viu, gente? Fora a questão das práticas, porque acho que as práticas elas abriram uma frente muito grande para pensar as controvérsias, né? Como que essas práticas elas foram modificadas, como que as práticas associadas às sementes elas foram modificadas no histórico da agricultura ao longo do tempo, né? Então acho que foi uma tentativa de combinar como que as práticas associadas às sementes, né? E não pensando só nas práticas da agricultura em si, mas da reprodução social ampliada, assim, né? Como que essas práticas vão sendo transformadas ao longo do tempo. E tudo isso foi para tentar pensar, falei para vocês, né, que a vigilância epistêmica foi para pensar como que esses mundos são feitos. E aí a proposta desse trabalho é pensar em que medida ou como esse mundo das sementes crioulas ali na região do Ceará, ele compõe mundos comuns, né, ou mundo comum, que é um pouco que esses autores estão trabalhando, né, com as devidas diferenças entre bem comum, recursos comuns, bem comum ou comum. Não vou entrar nesse debate, mas na possibilidade de pensar esse arranjo entre práticas, porque as práticas são um ponto fundamental para esses autores, são as práticas que compõem o comum, mas tendo como referência assim, também as epistemologias ecológicas, né, que a gente está falando de composições de mundo, assim, né, que a natureza emerge junto com essas práticas, assim, e só existe... Essas práticas, na verdade, só existem pela essa própria emergência, então, como pensar um pouco dessa combinação. E, só para fechar, acho que uma ideia muito importante assim que eu tenho tentado levar é que o comum, ou essas práticas das sementes crioulas, elas estão associadas, de um lado, à resistência, né? São práticas das fissuras, né? Como vocês falaram aqui um pouco ontem. Tenho tentado pensar isso com Holloway, né? Nas paredes, que vão se fechando, e a gente vai procurando essas fissuras. E essas práticas das sementes crioulas me parecem muito com isso, assim, com essa resistência cotidiana, que é onde a vida da maioria das pessoas, na verdade, acontece, né? Então, como pensar isso? E o último ponto mesmo são as subjetividades e materialidades políticas, né? Que essas práticas elas não estão associadas apenas à produção, ao alimento, né? Tem um monitoramento, uma produção de subjetividade, de proposições políticas, de formas de enfrentar, por exemplo, os patrões, de como acessar água num território que a água é muito, né? Como fazer os açudes sangrarem, né? Porque na terra dos patrões eles trancam os açudes, então como fazer a água correr. E essa semente ela induz a várias outras capilaridades, assim. E a última coisa, juro agora. Última. Tem uma coisa interessante, que as sementes crioulas, elas são... Os agricultores, assim, nem agricultores, chamam de sementes do comum, viu, gente? Isso aqui é uma análise assim, possível. Mas tem uma coisa interessante, porque as sementes crioulas, elas são comuns muito pela gestão. Porque onde acontece o plantio, as terras não pertencem às pessoas. Mas, de um outro lado, as sementes do caju, que são tipo a fonte de renda fundamental da seca, quando esses cajus estão dentro dos assentamentos, eles são terras comuns, mas o trato das sementes são individuais. Eles vendem de forma individual, mas o caju, as árvores, elas estão situadas em terras comuns. Então, como pensar essa porosidade entre o comum, assim, essas fronteiras? Foi um pouco por aí. Obrigada, gente. Muito bom, muito obrigada, Helena. Então, agora a gente vai para a parte por web, né? Webconferência. Seria agora, acho que está pronta a Maite Hernando? Não? Sempre. Sí, tengo algo que decir. Las tres son excelentes presentaciones, ¿no? Me gustó mucho y me gustaría reflexionar acerca de la situacionalidad de hacer investigación en paralelos iguales, paralelos geográficos, pero que en cierto sentido en la realidad no son continuos. Entonces, y esto me entrega también la relación con algo justamente que tú dijiste, que por ejemplo, que la organización social era una especie de continuidad. Pero yo también diría, sí, es continuidad, pero también es discontinuidad. No sé si me entiendes. La continuidad, por ejemplo, del paralelo no necesariamente necesita ser, es como una desterritorialización, no sé si me entiendes, el mapa, y la discontinuidad se da en la realidad misma, aunque nosotros, en términos de abstracción, las coloquemos dentro del mismo paralelo. Entonces,
Me fascinó la idea esta de hacer investigación en los mismos paralelos y que quizás todo va a ser diferente, ¿no? Es decir, esto territorialización, desterritorialización, tanto de la organización social como, por ejemplo, para investigadores de este tipo de comunidades. ¿Ya? Lo otro que me pareció genial fue el mapa como actor social, ¿no? Es decir, yo creo que es interesante, por ejemplo, en México, para mirar las cartas. Siempre cuando habían reuniones, terminaba elegido en la comunidad mexicana escribiendo una carta al presidente. Siempre. Y a veces no pasaba nada, pero de repente llegaba el presidente a la comunidad. Y eso era muy bonito, el elemento de lo inesperado. Y el presidente venía con un tractor y venía justamente con dinero y claro, y salía en todas las noticias, ¿no? Pero acá es el mapa, y es interesante esto, el mapa como un actor social que no sabemos lo que va a suceder, pero es importantísimo en términos de generar este tipo de comunicaciones. Y bueno, y lo otro que me parece es cómo un aceite aparece como aceite frío y después aparece como aceite caliente, y mi pregunta, como lo hacía yo el otro día, ¿es el mismo aceite o es el mismo coco? ¿Cómo esto de que los objetos se nos aparecen y se nos desaparecen de acuerdo a diferentes procesos? Uno es el proceso vital, de la corporalidad, y el otro ya tiene prensa, ya tiene agroindustria, y es interesante porque es el mismo aceite, es el mismo coco, pero no necesariamente los objetos a veces se nos aparecen y se nos desaparecen o nos entregan parte de un objeto y nos ocultan, qué sé yo, la otra parte. ¿Será esto que los objetos también tienen agencia? ¿Será esto que la vitalidad en un momento determinado, no tan solo de los actores sociales, sino que también de los objetos? Entonces, eso sería bonito ver en la historia del óleo. Y bueno, tengo más cosas, pero las tres presentaciones es de lo mejor que he visto, mucho mejor que lo que nosotros hicimos, ¿no? Es decir, qué bien. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Já está pronto? Eu fiquei em dúvida, queria fazer uma pergunta, achei excelente todas as apresentações para a Ângela, né? Que mapas são muito usados enquanto metodologias participativas e elas nem sempre têm uma representação real do território, é sempre uma representação que os atores têm, né? Esses mapas que tu apresentou, eles têm uma escala geográfica definida ou foram a representação dos atores desse território? Obrigada, Alberto. Então, como eu mencionei, vocês anotem, né? Depois a gente faz a discussão. Agora, então, a gente vai passar, pela eficiência do pessoal da equipe técnica, já está conectada ali, então, a Maite Hernandes. ¿Podríamos tener mapas que no sean representativos? Vamos pensar sobre isso, então, depois de ouvir a Maite Hernandes. Então, vamos. Maite, assim, bom dia, como estás? Tudo bem? Então, cerca de 15 a 20 minutos, e aí a gente passa para o debate. Obrigada, Maite. Ficou justamente nesse tempo, sim. A gente passa agora, então, para escutar o Oscar Reina. Assim que a gente conseguir conectar. Enquanto a gente conecta, se alguém quiser fazer algum comentário. Então, vamos aproveitar novamente, caso queira alguém se tivesse fazer agora alguma manifestação, a apresentação da Maite. Não, então de repente a Ângela continua a resposta dela, que ela começou. E aí a gente aguarda a Ângela terminar a resposta para poder começar. Então, vamos mais uma vez ensaiar uma resposta. Vou responder objetivamente. É uma pergunta que é um pouco difícil de responder. Claro, além de uma reflexão importante sobre qual mapa não tem um referente. Enfim, sim, esses mapas são elaborados
Então, como isso tudo depende, enfim, depende. Eles são elaborados coletivamente, assim, com algum lastro no real. Eles são georreferenciados, enfim, porque eles são elaborados justamente para fins de obtenção desse direito de uso e aproveitamento da terra das comunidades. Só que isso leva a um segundo, aliás, a muitos outros dilemas, que é por que fazer esse mapeamento? Diversas comunidades não querem fazer esse mapeamento, justamente porque elas enxergam nisso uma forma de mapear o que, entre aspas, não está sendo usado e, portanto, pode ser realocado para interesses de investimentos internacionais. Como eu já mencionei, a terra pertence ao Estado, que tem direito legal, a prerrogativa legal de fazer essas realocações de território. Como eu também já mencionei, esses agricultores com quem eu estive, em geral, trabalham com agricultura de pousio, enfim, então é muito difícil para eles registrar qual exatamente a terra está sendo usada em qual momento. Então, sim, tem um lastro no real, mas num real que é bastante localizado temporalmente, porque de repente, se forem fazer dali a alguns meses ou no ano seguinte, não seria o mesmo mapa. Aliás, eu ouso dizer que certamente não seria o mesmo mapa. Espero que eu tenha respondido isso. E quanto às outras colocações, eu só queria mais uma vez agradecer pela oportunidade, porque vocês, melhor do que eu, sabem como fazer um trabalho de tese, um trabalho solitário, e ter essa oportunidade de compartilhar em voz alta algumas das coisas que eu estou experimentando. Isso é muito legal. Obrigada. Também queria agradecer. E essa pergunta que você fez é: podemos ter mapas que não sejam representativos? E eu fiquei pensando sobre isso, sobre as representações, eu não sei quem pensar. Tudo bem. Mas não sei, eu fiquei pensando bastante sobre isso, sobre essa questão das realidades, das representações, né? E é que resiste nas representações. Não sei responder, mas é uma coisa que tem passado, assim, quando as reflexões. Acho que tem uma coisa que o Latour fala, pensando nas redes, que é diferente. Desenhar usando um lápis é diferente de desenhar a forma do lápis, né? Você pensando nesses processos metodológicos de representações, assim, que é uma coisa que tem acontecido recorrentemente. E sobre essa coisa que você comentou, né, da descontinuidade, né, da continuidade do híbrido, mas da descontinuidade da dessetorização. Eu concordo, é isso. Talvez eu estou num momento que eu estou tentando fazer as coisas emergirem tão fortes, juntas, assim, que fico até um pouco com dificuldade de perceber as descontinuidades, as controvérsias, assim, mas acho que é essencial. Tem que ser por aí, assim, tentar pensar a relação e as relações de conflito. Então, fiquei pensando também qual que é a finalidade naquela ascendente. No geral. Então, eu fiquei pensando nessa questão, né, que o As falou da vitalidade, né, que qual que é mesmo? Você perguntou? El coco, el aceite, son lo mismo o son diferentes. Como una misma cosa aparece, o sea, se nos oculta, se nos aparece. Parece más. Por isso que eu quis a gente, você também foi orientando, né? Responda você. Mas assim, eu acho que interessa para o mercado o vitalismo, sim, e o conhecimento enquanto funcionalidade, mas um conhecimento informado. O óleo serve para tal coisa. E eu acho que a gente tem, eu acho que a proposta da pesquisa é mostrar que a vitalidade do óleo que faz sair lá do Maranhão e até um produto tem que ser um conhecimento incorporado. E essa é a vitalidade. E para isso ele tem território, ele tem corpo, ele tem organização comunitária, ele tem resistência. Então, assim, o mercado tem que pagar também por essa incorporação. Acho que é fácil falar uma coisa informada e está desvitalizando o óleo no mercado. Então, a gente tem que pensar
fazer alguns comentários, reações, quem sabe? Já está funcionando? Todavía no. Bueno, aprovechar la conexión técnica, el territorio de silencio que se generó entre México y Porto Alegre. Bueno, las tres presentaciones muy interesantes, muy inspiradoras. Realmente tengo poco que decir más, he estado como absorbiendo y aprender de lo digo sinceramente. En realidad no encuentro inspiración en esta vitalidad también creativa de repensar algunos procesos que da, por cierto, ¿no? Cuando uno cambia las formas de mirar, pues, lucen completamente distintas. Ahora, quizás una forma de tú comenzar diciendo que era muy interesante como una estrategia metodológica qué es lo que los mapas producen, ¿no? Y me acordé de Oscar Guillermo, pero también Inco, un poco la idea de lo que tú acabas de decir, Inco tenía esta idea de que no solamente es concentrarse en el mapa, sino en el map making, es decir, la producción. Que tú conectes los dos procesos, no como algo separado, que no solamente que está produciendo el mapa, sino como el mapa producido. Y eso también te va a generar combinaciones o ensamblajes visualmente distintos. No puedo presuponerlo porque no he tenido la experiencia de campo, pero me imagino que el mapa técnico, el mapa de la certeza jurídica, legal, con el sistema de información geográfica, son producidos de modo diferente y producen relaciones diferentes que el mapa de la cartografía, aquel dirigente que grita, produce el mapa, genera el mapa y que es probablemente un dibujo situado de una territorialidad. Entonces, tanto el proceso de producción, el map making, como lo que produce el mapa, es algo que yo creo que debería ser conectado para pensar en las diferentes, si quieren, quizás los diferentes mapas públicos que pueden generar. Es decir, son construcciones de lo colectivo, de lo común, que pueden ser distintas, ¿no? Y hay que ver ahí no solamente y lo otro que me interesó la idea del común, y creo que por lo menos me quedó más claro quizás en el caso del Babasú y en la casa de Semilla, tú hablabas del común y tú hablabas del Babasú público, ¿no? Me gustó la idea de que son ciertas subjetividades y materialidades políticas, si es que entendemos la política como las condiciones de posibilidad de lo colectivo, las condiciones de posibilidad de lo común, que en el caso tuyo se da a través se da desde el cuerpo. No es sino a través del cuerpo que se podría construir una comunalidad, una experiencia común en una tierra caliente, donde el cuerpo se centra en la experiencia de vida de las mujeres, pero también en la producción del óleo caliente. Entonces, la posibilidad de esa comunalidad se da a través del territorio cuerpo, por lo menos como tú nos lo presentas. Entonces, el Babasú público es un Babasú construido en los cuerpos de las mujeres. Y eso es bonito, por lo menos como tú lo presentas. Yo no digo si eso necesariamente se relaciona, ¿no?, con formas de política pública o con formas de transformación del mercado, pero cuando tú nos lo relatas de esa manera, queda muy clara que la experiencia corpórea, vivida de las mujeres, tu propia experiencia de fallecer por intentarlo, significa hasta dónde se puede llegar a construir a lo común, lo colectivo, y que eso es lo político. Y lo político quizás también en este caso es cuando tú optas a presentarnos esa mirada de otra, ¿no? Podríamos pensar solamente en mirarlo desde el mercado y ver finalmente cómo estas mujeres son explotadas, ¿no? Y cuestionar la posibilidad de la existencia de lo público si uno no entendiera que finalmente las formas en que se separan estas producciones en ese intercambio final también es una posibilidad de un colectivo, por lo menos como tú lo presentaste, que no es tan claro en el caso del conocimiento informado con el óleo frío, ¿no? O sea, la posibilidad de lo público ahí, claro, que dice, bueno, ¿dónde está la construcción de lo común? Aún cuando también quizás hay cuerpos y materialidades que están distintas. Entonces, esta idea de las subjetividades y materialidades políticas quizás son los caminos posibles de la construcción de lo público o de lo común. No siempre se logra parcialmente, a veces
de manera experimental. Oscar, ¿nos escuchas? É mais, talvez menos do que um comentário, é só deixar talvez duas questões, né? Eu achei muito, gostei muito das apresentações, gostei muito de todo esse trabalho que a Jaque apresentou para o corpo, né? E aí me ocorreu assim que também, digamos assim, o corpo contextualizado como território, né? Essa é uma dimensão, né? Mas aí a gente tem toda essa questão do mercado, né? E lá do outro lado tem um corpo também, né? Que vai ser, que vai usar esses produtos ou que se for, sei lá, né, Natura, enfim, né? Acho que a Natura é um bom exemplo porque ela sempre apresenta os corpos também, né? Procura apresentar uma certa imagem dos corpos de quem produz, né? Então me parece que essa questão do mercado e dessa relação com o corpo é talvez uma fronteira aí a destravar também, né? E também em relação ao trabalho, né? Nossa banda, eu gostei muito, tem inclusive uma pessoa que eu participei da banda, a Mariana, que também trabalhou para o nossa banda, mas uma perspectiva completamente distinta, né? Mas aí me ocorre também assim, né? O mapa como uma linguagem, né? O que significaria não produzir mapas, né? Então nós não vamos porque assim, aqui a gente tem toda essa coisa da ideia, né, que vem do próprio debate do Alfredo Wagner, da Guerra dos Mapas, né? Quer dizer que tu entra com o teu mapa, né, para entrar, digamos assim, uma outra possibilidade discursiva numa guerra de mapas, né? Então, bom, aí eles têm mediadores, né, que já fazem uma primeira tradução desse mapa, né? Mas assim, bom, existe a possibilidade de não produzir o mapa, né, e não entrar nesse conflito de agenciamentos, e não produzir o mapa pode significar, bom, aí também, aí já não está mais no esfera político, a gente está então na esfera da força, né, não sei se... Sí, yo voy a tomar el papel de ser malo, voy a ser el malo de la película. Creo que los temas que fueron planteados son importantísimos, pero va más allá que solamente la idea del discurso. Yo creo que ustedes plantean en un momento dado hasta qué punto podemos seguir representando a la realidad mapas, productos, y en este caso sería la realidad de las semillas, la concepción. Sí, en ese sentido, hasta qué punto nosotros tomamos los elementos de la realidad para hacer qué. ¿Estamos solamente objetivizando esa realidad o estamos en ese sentido representando esa realidad? Ahora, yo creo que en un momento dado las representaciones, llámalas ideológicas, no materiales, debieran tratar en cierto sentido de escaparnos como una línea de fuga de esta excesiva representación. Y se me hace a mí que uno de los problemas, por ejemplo, de la excesiva representación, esta idea es de lo común, y aquí soy malo. Porque ¿qué es lo común? ¿El cuerpo humano es común? ¿O estamos hablando de la multitud como la comunidad de cuerpos humanos? Es decir, fue muy bonito porque ayer comenzamos con las manos, después fuimos con los pies y hoy día fue la cabeza. Estamos aproximando justamente a la corporalidad, que en cierto sentido entrega la vitalidad, que en un momento dado moviliza las cosas en el cuerpo. ¿Ya? En cierto sentido, no es lo común. Si somos latvianos, es la asociación. Pero la asociación va a tener una expresión de una multiplicidad de cuerpos. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, no me hagas la abstracción en un momento dado que tenemos comunidad, que tenemos lo común o que tenemos comunismo. Sí, no porque esté en contra del comunismo, no porque no me guste la comunidad, no porque no me gustan los sino que en cierto sentido estoy en contra de esta extrema representación que no nos deja en cierto sentido aproximarnos a la materialidad. Ahora, si dentro de la materialidad usted me dice en un momento determinado que el cuerpo no es, yo creo que el cuerpo no es ni individual ni común, y tampoco es el tercer plano justamente de Guillermo. Pero en cierto sentido el encuentro de lo teórico con lo práctico en un momento determinado nos va a decir, por ejemplo, que el cuerpo se expande, por ejemplo, al codo.
que el cuerpo en ese sentido tiene relación justamente con esta maestría. Hay un aceite que está incorporado y otro que está menos incorporado. Y lo interesante de esto es que la cadena de valor a veces te pagan, por ejemplo, por la explotación del trabajo, pero no te pagan en el momento dado por la incorporación del coco, en la forma justamente que llega al bonito, justamente del hombre. Pero ya sabemos que ese es el capitalismo parasitario. Ahora, yo no sé, por ejemplo, si Bom, pessoal, então, sempre quando a gente está lidando com questões técnicas, tem uma margem para o incontrolável, né? Então, agora está acontecendo isso. Nesse sentido, acho que vamos aproveitar esse tempo, então, caso a gente queira continuar, né, esse debate, eu acho que agora é o momento. E acho que, para além, né, de voltar a palavra para as pesquisadoras, caso elas queiram continuar comentando. Eu acho que ontem também a gente ficou com algumas questões que a gente acabou não tendo tempo suficiente para desenvolver. Então, eu queria instigar a plateia, caso queira fazer comentários que não necessariamente sejam sobre as apresentações, mas que dizem que possam, né, reverberar esse acúmulo que a gente está fazendo desde os debates de ontem. Também acho que fiquem à vontade. Então, enquanto vocês vão pensando questões, acho que posso voltar palavra para a mesa, porque tiveram também novos questionamentos. Vamos inverter a ordem, Jaqueline? Quer comentar? Não pode apresentar uma gravura para me responder? Pode. A Jaqueline vai colocar uma gravura? Então, cancela toda. Vamos tentar. A Luciana vai fazer um comentário? Posso fazer, se for o caso. Faz. Que a gente talvez fizesse.
intervalo? Os comentários de uma forma mais desorganizada. Elas poderem organizar isso enquanto a gente conversa com o apresentador. Ah, mas aqui em princípio não precisa da gente. A gente pode ficar bem desorganizado, organizado, tanto faz. Não, cadê a Ângela? Ah, então a Ângela sumiu. Seu comentário era para ela. Tá. Eu acho que colocar a gravura não vai dar, porque elas estão precisando resolver ali, né? Entonces, continúo. Pero yo creo que este es el debate. Por ejemplo, el elemento de lo colectivo o de lo común, que para mí se me hace muy ideológico, no es que esté en contra de eso, ¿no? En un momento dado se me plantea en términos teóricos como un elemento, por ejemplo, de quién se usa. Por ejemplo, si utilizas a Latour, utilizas la idea de las redes. Si utilizas, por ejemplo, Engels, estás utilizando las líneas y las líneas de fuga. No sé, pero ¿ya? Pero si utilizas en un momento dado, por ejemplo, a Deleuze y Guattari, vas a entender, por ejemplo, un rizoma que es más flexible que Latour y en cierto sentido con más forma, no necesariamente reconocible, que la idea, por ejemplo, de Engels. ¿Ya? Entonces, no sé, yo creo que y cada uno de esos tiene elementos políticos y consecuencias en términos de cómo vas a armar el argumento, por ejemplo, en la tesis. ¿Ya? Ahora, ¿por qué utilizas, por ejemplo, la idea de lo común? Es un problema, nuevamente, de representación, de objetivización, de experimentación. Si me dice que es experimentación, yo no tengo ningún problema. Pero si me dice que es, por ejemplo, objetivización, y volvemos al problema, los mapas no es lo único como se objetiviza, también pueden ser films, pueden ser videos, puede ser incluso nuestra propia narrativa. Hay diferentes formas de objetivizar esa realidad, ¿no? El problema es cuando le entramos a representar con conceptos predados, ¿no? Y no es que yo estoy en contra del elemento conceptual, pero y tampoco soy neutral, ¿ya? Entonces, ¿por qué no uso lo común? Porque en un momento dado yo creo que la idea de la comunidad, la idea en un momento dado del comunismo, la idea en un momento dado de lo colectivo, pertenece a un periodo muy bonito, pero que hoy día no es relevante en la discusión que tenemos con los bolsonaros y no es relevante en un momento dado con el neoliberalismo. Y en ese sentido, ¿por qué estoy utilizando lo público? No porque yo soy justamente una persona que quiere volver a recrear a Adam Smith, ni justamente a Hobbes, no. Pero sí me preocupa mucho la escuela de Virginia con el Public Choice Theory. Entonces, tengo un problema político en un momento dado de entregar, qué sé yo, a estos pinches premios Nobel, ¿ya? Que han, en cierto sentido, retransformado nuestras sociedades a partir justamente del mercado dentro del Estado. Y yo creo que ahí hay una responsabilidad política teórica nuestra, en términos de decir, mira, la realidad no se da justamente como nos plantea la escuela de Virginia, ni siquiera como se da la escuela de Chicago. Ahí yo no tengo ningún elemento de preconcepción neomarxista, no. Es decir, en ese sentido yo soy muy pragmático y creo que hay una responsabilidad política justamente de contrastar con lo etnográfico y quizás con Latour y quizás justamente con Engels y quizás justamente con Deleuze, la idea, por ejemplo, de la escuela de Virginia. Pero para eso, en un momento dado, tenemos que ser bastante audaces en términos, por ejemplo, no de autocensurarnos con ser políticamente correctos. Yo creo que el único elemento que podemos ser incorrectos en nuestras vidas es cuando somos honestos, pero somos investigadores. Y ahí, aunque nuestros supervisores no estén de acuerdo con nosotros, yo creo que hay que ser irreverente incluso en términos no de ser conservador ni reaccionario, sino que en términos de cuestionar justamente términos que yo diría por mucho tiempo nos invisibilizan la realidad por ser políticamente correctos. ¿Ya? Y en ese sentido yo digo que el problema hoy día quizás no es que sea uno individual ni colectivo, quizás al mismo tiempo somos individual y somos colectivo. No sé si me entienden, ¿no? ¿Ya? Pero y ahí es donde la idea de la corporalidad, la idea del cuerpo, se nos presenta en un momento dado como una especie de materialidad que hay que reconceptualizarla. Por ejemplo, la idea de la plasticidad, la idea en un momento dado de dónde está nuestro cerebro, qué hay más allá de lo cognitivo,
tenemos, no sé si me entiende, yo creo que, por ejemplo, mucho más que lo común. Yo iría a la teoría feminista, por ejemplo, con todo lo bueno y lo malo, ¿ya? Pero no sé, es decir, en ese sentido no soy tan políticamente correcto como Gustavo. Es decir, en ese sentido yo creo que hay que romper, en cierto sentido, ciertas categorías que nos han aprisionado. Y entre eso está el rol de la objetividad o el rol de los mapas. Yo no sé si me preguntaría justamente qué pasaría en un mundo sin mapas. No, yo me plantearía justamente que no puedes vivir hoy día en un mundo sin mapa, pero sí puedes vivir en un mundo de marketing en el cual, por ejemplo, hay formas de marketing que son más efectivas que los mapas. Videos de promoción, no sé, sí, pero el elemento central en un momento dado es que no podemos vivir en un mundo sin objetivización. Ahora, esa objetivización de ese mundo, en un momento dado tiene un problema, incluso dentro de la sociología y la antropología, que lo hemos sobre-representado, over-representations, ¿ya? Y el problema de la over-representación nos ha creado problemas con el texto, nos ha creado problemas con el discurso y nos ha creado problemas ideológicos que no nos deja integrarnos con la materialidad. Pero esto se abre a la discusión, ¿no? Es decir, lo siento, Gustavo. Gostei muito das apresentações. Em relação à apresentação da Ângela, fiquei pensando várias coisas. A primeira delas é como que os mapas eles aparecem em diferentes momentos, em diferentes formas, né? Então, diferentes circunstâncias do teu campo. E como que eles são mobilizados, parece que eles exercem diferentes funções, dependendo de qual dos momentos que tu apresenta. E aí fiquei pensando aquilo que o professor perguntou, porque esse mapa ele é mais técnico e então traz uma representação, né, mais assim técnica da realidade, enquanto o outro é feito pelos agricultores. Mas ao mesmo tempo aquela imagem que tu mostra no início dos paralelos é mobilizado como um mapa técnico, mas é um desenho, né? É um desenho ali, não tem escala, não tem coordenada, não tem nada, a gente não sabe qual foi a projeção que foi utilizada, se foi de Mercator ou o quê. É só um desenho com duas linhas, mas é considerado um mapa mais técnico e, portanto, com mais valor para legitimar determinadas práticas do que um mapa, por exemplo, que os camponeses desenharam ali no quadro e que é cheio de aspectos e minúcias, etc. Então, como que essa ideia, né, do técnico, ela tem muito, às vezes parece que tem muito mais a ver com o lugar ou e quem que está colocando aquela imagem do que com as especificidades técnicas da imagem. E aí, quando tu ficou contando sobre como alguns camponeses não querem ajudar o pessoal a desenhar os seus mapas, me lembrou muito também de como os mapas apareceram no meu campo, que quando eu visitei algumas comunidades lá no Careiro da Várzea, no Amazonas, eles estavam fazendo um processo de ordenamento pesqueiro. E aí, dentro do processo de ordenamento pesqueiro, então, eles fizeram uma reunião do Acordo da Pesca, botaram os mapas em cima da mesa e disseram, vocês pescadores que usam os lagos, venham aí e marquem aqui no mapa, ajudem a gente a incrementar, a poder ver quais são os lagos, onde vocês pescam, onde está a boca do rio, onde que vocês moram. E um conceito que eu tenho lido um pouco e achado bem interessante é o conceito de governamentalidade do Foucault, que já apareceu às idas e vindas nas nossas reuniões do grupo, né? Que como parece que é isso, assim, que é um dispositivo que vem junto com o desenvolvimento para tu fazer com que aquilo ali possa acontecer naquele lugar. E aí quando essas pessoas dizem, eu não vou fazer, é uma resistência, né? E em relação a essa ideia dos comuns, eu gosto do conceito que a Stengers traz de comuns, em que ela diz que o comum ele não é simplesmente a maneira que eu entendo, né? Não é simplesmente aquela área que ela é de uso comum, mas é o compartilhamento e o cultivo das práticas e dos saberes que fazem com que aquela área possa ser utilizada de uma forma comum. Então, quando está acabando esse uso comum pelo pró-savana, né? O que mais que está sendo transformado também. Enfim, foram alguns pensamentos assim.
respostas? Eu quero agradecer, eu não vou responder nenhuma questão, vou só agradecer porque são coisas que eu vou pensar, mas eu quero fazer um comentário que eu achei que ia vir e ninguém veio, então eu vou fazer para mim mesma. Que caso vocês não tenham observado, eu mesma usei um mapa que eu elaborei para falar do Pró-Savana, né, de como o mapa ele também é mobilizado e construído por pessoas distintas e com interesses distintos. Enfim, é só isso. Eu também produzi esses mapas aí que eu trouxe, então. Essa coisa do comum, né? Vou começar pensando por isso. Eu não sei. Assim, na verdade, Cláudia e eu, a gente tem feito muitas reflexões sobre isso, e eu acho que, especificamente nesse trabalho, eu acho que passa por duas coisas: por experimentação e por representação. Não tenho dúvidas disso. Primeiro fato, os agricultores e agricultoras não se reconhecem nessa categoria de comunalidade, de comum, de comuns, de bens comuns, de recursos comuns. Eles se reconhecem pelas sementes, né? São as sementes, como eu falei para vocês, de geração, da gente, adaptadas. É isso que está associado ao reconhecimento, o autorreconhecimento, a territorialidade ali, né? Inclusive, as sementes elas são usadas para pensar a rede vai ajudar a gente a encontrar a nossa própria semente, né, no sentido mais existencial, assim, né? A gente vai se reconhecer, vai se identificar aqui a partir disso. Eu acho que tem muitos problemas teóricos no sentido, por exemplo, do Ingold, do Latour. Assim, foi super difícil escrever um texto nesse sentido, e eu trabalhei bastante com o Descolar também, nem trouxe, porque eu já pensei, vai ser mais difícil ainda, mas foi no sentido de problematizar. Por que eu acho que é o problema também dessa questão dos comuns? Que eu tenho pensado, né, na minha leitura reduzida e tal. São as práticas, né, que tornam comum, tudo bem, eu acho também. Né, por exemplo, na visão do Dardot e do Laval, o comum é um princípio. Ele nem existe mesmo, ele é um princípio que ordena as coisas. Né? Mas me falta, na minha percepção também, as materialidades. Por isso que foi a tentativa de fazer combinações das práticas, das epistemologias ecológicas, para então chegar no comum. Mas eu sei que isso tem um problema político, assim, teórico e metodológico gigante. Mas também eu não sei muito bem como resolver isso assim, ainda. Assim. E, pelo fato de ser uma representação em relação à realidade local, fica muito mais problemático. Por que o comum veio? Na verdade, assim, esse trabalho foi construído assim, algumas reflexões de espaços, sobretudo de agroecologia, onde a coisa do comum está vindo muito forte. Né? Então, eu pensei, de repente, é uma forma de problematizar uma coisa que está na cena pública da agroecologia, ali, do pouco que eu conheço, do pouco que eu convivo. Então, como trazer as materialidades por dentro disso que está sendo trabalhado na cena pública. Então talvez ficou uma coisa meio louca assim, né? Tipo combinações assim, mas foi nesse sentido. E eu acho que pelo fato de ser uma representação e sobretudo minha assim, me dá muita autoridade etnográfica, por assim dizer. Eu fico numa posição um pouco assim difícil, tipo de sustentar isso, tipo, se for uma representação como mapa, ainda vá lá, né? Uma ferramenta para olhar a realidade. Mas também eu não sei se é por aí, se as teorias permitem pensar isso. De um outro lado, eu acho que tem muita potência também de pensar as subjetividades e as materialidades políticas, talvez fora da lente do comum, mas de pensar como que esses atores da vida ali são sujeitos de lutas e estão produzindo politicamente a sua vida ali, né? No sentido que não é preciso ser, talvez, de lideranças ou de alguém para puxar essa massa que não sabe muito bem, precisa ser conduzida, mas que essa subjetividade política é produzida nas práticas cotidianas. Então, isso é uma coisa que tem me dado muita força para pensar assim, tanto as políticas da natureza, mas quanto as políticas da subjetividade. Assim. Então, né, não sei, alguns pensamentos soltos aqui sobre isso. Ficar em pé, de novo. Ô, Claudinha, te responder a pergunta, né? Sobre o corpo, né? Eu acho que ela colocou uma coisa que sempre me chamou a atenção, assim. Como é que a Natura, a Body Shop, trata o corpo? Se a gente está tratando o corpo de quem está fazendo óleo, como é que, né? E aí, tem uma imagem, não dá para passar, que foi, assim, talvez a que mais me motivou a minha pesquisa, quando você coloca o corpo de uma palmeira,
o corpo da mulher quebradeira de coco e o corpo da mulher tatuada. Aí eu chamo aquela mulher tatuada de avatar, porque assim, a gente pensar o tanto que esse óleo tem que fluir para chegar no poro e conseguir entrar dentro de um poro de uma pessoa. Porque aquele óleo também é comestível, mas ele... E aí você pensa que uma empresa contratou a designer de tatuagem mais famosa de Londres para fazer esse rótulo, né? E aí, então, assim, é tudo tão bem pensado, e aí quando você olha aquela mulher quebradeira de coco que fica 6 horas por dia para quebrar 10 quilos de coco, para vender a R$ 1,80 o quilo, R$ 18,00 por dia, assim, né? E, de certa forma, a gente que trabalha com os movimentos, a gente começa a olhar também aquela quebradeira quebrando como uma imagem romântica. A gente não pensa naquela quebradeira de coco como sofrimento. E a Dona Digé falava muito isso, conhecimento é sofrimento, conhecimento é resistência, e a gente pensa que conhecimento é transmissão de um conhecimento, que alguém que veio, que a avó falou para a filha que serve para aquilo, entendeu? Então, conhecimento é aquela realidade. Então, assim, agora eu acho muito difícil pensar como é que eu vou atingir essa avatar, como é que a gente vai trazer essa imagem presença e não representação dentro disso. É a coisa que mais me... né? Só ainda sobre as corporalidades, enfim, eu acho super interessante como aparece no trabalho de vocês duas. E agora, como você falou, Jaque, de que conhecimento é sofrimento, eu fiquei pensando muito no trabalho da Helena, eu até comentei aqui entre nós, quando ela fala dos corpos hídricos, né? Que para mim isso é sensacional, mas para mim o mais sensacional é o que ela fala ao longo do trabalho, que eles têm como hábito fazer o açude sangrar, né? Enfim, eu achei isso super interessante, assim, como potencialidade, nem que seja narrativa, né, se não analítica, enfim. Só para completar, Claudinha, uma coisa que eu lembrei aqui, na imagem, porque é uma coisa que eu quero trabalhar com a imagem, assim, enquanto essa imagem presença, a menina que está quebrando coco é uma jovem, deve ter uns 18 anos, ela tem uma tatuagem aqui na mão. Uma tatuagem feita daquela forma bem, assim, é um risco só, assim, né? Então, assim, você pensa aquela mulher tatuada e ela outra, uma jovem ali quebrando coco tatuada, com uma outra conceito de tatuagem, não uma tatuagem... né? Então, assim, são várias coisas que dá para ir pensando, assim, né? Obrigada. Acho que foi bem rico a gente aproveitar isso como debate. Agora, então, vamos tentar ouvir o Oscar Reina. E vamos ver se funciona. Oscar, contigo. Eu acho que a gente consegue fazer uma última rodada, né, de falas, talvez um pouco como comentário, assim, para orientar essa fala final. Eu achei muito interessante como os diferentes trabalhos, de novo, né, a gente tem trabalhos que são muito diferentes, todos muito interessantes, né, é muito animador a gente ver que estão sendo desenvolvidas teses que estão pensando a partir dessas perspectivas e que estão olhando, né, colocando sua atenção analítica para pontos que são, de fato, muito interessantes, muito promissores. Mas eu fiquei pensando, não sei se vocês concordam, mas eu acho que a gente tem trabalhos aqui que, de formas diferentes, estão discutindo modos de existência, né? Então, é um modo de existência pelo mapa, o mapa como fazer existir, né? E eu achei muito rico você falar, Ângela, como você também mobiliza o mapa para fazer existir o seu objeto de pesquisa, né? Se você não usar isso, mantém o próprio objeto, mas também o tempo todo o processo é feito por essa mobilização dos mapas. Eu acho que no caso da Helena isso aparece essa existência com e pelas sementes, né? Então, no sentido de tanto dar dessa rede, não por um princípio comunal como uma ideologia, digamos, mas por uma forma de, no outro, né, o outro existindo como uma forma de possibilitar que ele também exista, no sentido de que essa troca acontece. Mas a existência também material, né? Se eu estou com fome, cuidar das crianças, saber que eu tenho um monte de semente lá
eu acho que no caso da Jaqueline também essa resistência calunga que passa também pelo Babaçu, né? E eu acho que a gente não pode perder esse fato de que a gente não está falando de qualquer grupo, de qualquer pessoa, a gente está falando de calungas que estão ali numa terra que é uma terra quilombola, né? E que está muito a perigo essa existência calunga, essa existência quilombola no contexto atual. E eu acho que o Oscar sintetizou isso muito bem também, nessa existência pelas coisas. Então, acho que a apresentação do Oscar deu uma chave muito interessante para a gente pensar esses pontos. Agora, um pouco aqui, como assim, uma provocação, eu fiquei pensando que está em desenvolvimento, né? No desenvolvimento da modernidade, onde está no trabalho de vocês, já que isso também é o que nos reúne aqui pensar isso, né? Então, acho que seria bacana ouvir um pouco por ali. Alguém mais quer fazer algum comentário? Passar a palavra? Eu vou pedir para a gente dizer um pouco breve, né? Claro que é chato falar isso, mas considerando que já é meio de meia, a gente tem uma obesidade, como vocês querem? Bom dia a todos. Meu nome é Leonardo. Queria parabenizar as apresentações também. O Oscar e da mãe também de vocês. E queria fazer uma reflexão um pouco como a Lorena comentou sobre os modos de existência. Me parece que, além dos modos de existência, me parece una reunión. De hecho fue algo como muy extraño porque en prácticamente un mes y medio completo no hubo día que no pudiéramos pelear. Y eso, sobre todo al momento de estar junto a Huicholes, parte de la dinámica y en todo momento que están ofreciendo, así como cuando ofrecen, pues no sé, cualquier otra cosa.
Creo yo que parte de abrir la sensibilidad corporal del investigador, que es lo que presenta su pregunta, sí tiene que ver con el peyote, por supuesto. Sin embargo, también existe la otra parte, que es el ejercicio de la reflexión sobre lo que sucede en campo, que es un momento posterior, por supuesto. Es ahí donde empieza como en el caso de todo lo que se vive en el campo. Porque cuando empiezas a reflexionar o a ver esas cuestiones, en el momento... Oscar, ¿puedes acercar un poco más tu micrófono? Oscar, ¿puedes acercar un poco más? ¿Cómo es que lo podemos pensar? ¿Puedes acercarte un poco más el micrófono para que te escuchemos mejor? ¿Más lejos? Sí. Acercar un poco más el micrófono para escucharte mejor. Todo lo que se vive en el campo, y es ahí cuando dice uno, bueno, ¿y cómo es que voy a entablar un diálogo con qué autores? Van a decir que estoy loco, o van a decir que estoy empeyotado, por supuesto. Sin embargo, bueno, creo que es parte también de la experiencia el generar ciertas estrategias de creatividad para poder interpretar, para poder releer a otros autores que ya existían a partir de contextos nuevos, más que de contextos de situaciones y de experiencias nuevas. Y esa es la reflexión. Gracias. Gracias. Então, mais uma vez, eu quero agradecer por não dar esse espaço. Mas, ao mesmo tempo, ontem também eu fiquei pensando um pouco sobre isso, como que a gente pensa, são modos de existência, são modos de resistência também, mas como, de alguma forma, mapear esses inimigos do antropoceno, por assim dizer, para tentar pensar um pouco dos conflitos, assim, né? Eu fico pensando um pouco como esses modos de existência são resistência em relação ao quê, sabe? Como pensar esse outro lado, assim. Foi uma coisa que eu fiquei matutando ontem, a partir das nossas discussões da manhã, e eu coloco aqui de volta para vocês, né? Como que a gente pensa isso? Tipo, as pessoas estão existindo, vivendo, resistindo, e a gente está aqui nesse esforço de trazer toda essa vida, né? De compartilhar com as pessoas, de fazer teste sobre isso, de alguma forma compartilhar dessa existência, assim. Mas ao mesmo tempo, né? Como essa resistência em relação aqui, como que a gente mapeia esses agenciamentos desses possíveis inimigos da existência dessas pessoas. Então, uma coisa que eu fiquei pensando, mais do que resposta, mais uma pergunta.
projetos que estão chegando naquele território, principalmente chefes de cozinha. A Bela Gil outro dia estava lá, não porque eu não tenho nada contra a Bela Gil, ao contrário, mas assim, eu acho que as calungas, elas sabem muito mais do seu corpo do valor do seu conhecimento, por mais que pareça. Agora, em relação às quebradeiras de coco também, essa política que tem sobre a lei 13123, que eu acho que elas precisam se constituir mais o que é o conhecimento para ter mais assim, agência em relação a conseguir que não se pague um preço mínimo pelo trabalho delas, mas um preço justo. Então, alguma coisa assim. O Oscar quer fazer algum comentário? Não sei se a gente, de repente, como de tarde a gente vai ter um tempo de debate, de repente, mas não sei se a gente tem como abrir. Sim? Tá. Oscar? Mas ele pode falar. Ele não está escutando. Oscar? Sí, están preguntando si quieres hacer como un cierre en fin de este momento de la mañana, si tienes algún comentario como para cerrar este momento. No, solamente que, bueno, agradecerles a todos, mandarles un gran saludo por allá a Brasil. Sería muy productivo escuchar a todos ustedes. Las intervenciones que tuvieron en la mañana me parecieron muy interesantes. Y nada, pues muchísimas gracias y muchas felicidades. Nós que agradecemos, a Mari, então, muito obrigada por presença de todos. O evento continua hoje às 2 horas. A mais de